Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Não podemos parar, vamos em frente, vamos estudar, vamos nos preencher de bons ensinamentos, de boa virtude, vamos nos conectar com as coisas boas, com as coisas do céu, com as coisas do Evangelho, a nossa cartilha, o nosso manual de instruções aqui na vida terrestre, o Evangelho, um guia seguro. Jesus já veio nos trazer a boa nova. Temos que aprender, temos que perpetuar esses ensinamentos, captar, absorver os ensinamentos da boa nova, o Evangelho, nosso guia seguro, rumo à nossa felicidade, ao nosso burilamento. Vamos em frente? Capítulo 6, Vida Espírita. Vida Espírita. O item é Espíritos Errantes. Como o próprio nome diz, do capítulo 6, vamos falar de Espíritos Errantes. Olha já o título, nos trazendo uma informação importante, pedagógica, do nosso grande Allan Kardec e do nosso Hippolyte Rivail, né? Ele já coloca no título um termo já para a gente captar melhor, é um termo proposital, né? Nós vamos entender então o que são os espíritos errantes, o que é essa palavra errante que é aplicada nos ensinamentos da doutrina espírita, tá? É pedagógico, é um proposital, como eu disse, errantes. É a pergunta 223 que a gente inicia hoje. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Acredito, meus irmãos, que não há mais dúvida quanto à reencarnação, ok? Isso nós já vimos, já está ultrapassado. Todo mundo já entendeu como funciona e por que existe, para que existe essas chances divinas sucessivas. Deixando então de lado, partindo do pressuposto que a gente já acredita na reencarnação, vem a pergunta 223 dizendo se a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo. Na prática, a pergunta quer dizer o seguinte: morri, desencarnei, me desprendi do corpo, eu já reencarno automaticamente, ou melhor, imediatamente? Esse reencarne meu é vapt-vupt? Seria assim? Nós temos que entender do que vimos até agora e fazermos um raciocínio de que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde os habitantes espirituais encarnados aqui, corporais, neste planeta, são irmãozinhos nossos, incluo nós também, atrasados. Somos espíritos errantes, que estamos espiando e provando os nossos erros do passado. Então, partindo do pressuposto que este planeta é um planeta atrasado, onde predomina mais o mal do que o bem, nós temos que iniciar a resposta desta pergunta. Se há um reencarne imediato, nós temos que iniciar esta resposta com aquela famosa palavra depende. Depende, tá? Porque às vezes é imediatamente. Às vezes é imediatamente. E, às vezes, é um período mais longo que se passa até o espírito reencarnar. Isso está relativamente ligado ao grau de adiantamento de cada habitante deste mundo, porque nos mundos superiores, nos mundos onde a matéria é mais sutil ou quase nada existe de matéria corporal, nos mundos superiores não há esse período de espera reencarnatória. Claro que há alguns casos em que a reprogramação reencarnatória para a próxima reencarnação é rápida, é imediata. Nós não vamos ficar aqui decorando exemplos de processos reencarnatórios. Isso não torna a gente melhor. Isso é só um ensinamento para que tenhamos noção e aprendizado de como as coisas funcionam. Não quer dizer que você morreu em tenra idade, por exemplo, como criança, e você teve que reencarnar imediatamente, que você é um espírito evoluído, tá? Mas os espíritos respondem a Kardec que nos mundos superiores a reencarnação é quase que imediata, porque a matéria
corporal dos mundos superiores, ela é menos grosseira, mas mais sutil, tá? Porque lá nos mundos superiores, o espírito está vivendo o mundo mais espiritual do que o mundo carnal. Ele está gozando de todas as suas faculdades como espírito. Ele vive lá um estado normal, e o estado normal nosso é o estado espiritual e não é o estado carnal. Ele dá um exemplo aqui nas respostas, os espíritos dão respostas aqui para a gente, que seria comparado aos sonâmbulos lúcidos. Nós vamos falar ainda neste livro sobre o sonambulismo, tá? Nós vamos aprender, ok? Então, é a resposta do item 223. 224. O que é a alma nos intervalos das reencarnações? Para efeito pedagógico, Kardec diz que quis diferenciar. Colocou o que é a alma, nós vimos alma é o espírito encarnado e quando fala espírito é o espírito fora do corpo. Lembram disso? Pois bem, e o que é então a alma no intervalo? De um intervalo ao outro. A alma, já desprendida do corpo, é chamada de espírito errante. Esse espírito errante, desde que ele tenha lucidez, entendimento, capacidade moral e seja, pelo menos, um espírito um pouco mais desenvolvido, moralmente, intelectualmente, ele vai aspirar, ele vai desejar um novo destino, uma nova tentativa que o espera. Seria como que se nós, ao encerrarmos um ano letivo na faculdade ou na escola, desejamos que venha o próximo ano para que nós tenhamos mais aprendizado, desejamos que possamos fazer uma pós-graduação e assim, consequentemente, faço agora essa analogia com os estudos materiais de escola que nós temos aqui. É um exemplo pequeno, é uma analogia pequena, mas dá para a gente ilustrar como funciona. O espírito que entende a sua posição, que entende estar desencarnado, que entende os erros que cometeu e o tanto que tem para progredir pela frente, ele vai desejar isso, ele vai solicitar, ele vai pedir para os espíritos evoluídos que comunicam-se com Deus que seja concedida uma nova chance para ele se melhorar, porque ele está antevendo o futuro dele feliz, ele está ficando esperançoso de poder evoluir e se tornar melhor. 224. 224A, tá? Uma subpergunta. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Vamos partir de um pressuposto e raciocinem e gravem isso comigo. Aqui nós temos na matéria ciclos. Nascer, morrer, amanhecer, anoitecer, frio, calor, efeito da lua, movimento do planeta, translação. Nós temos precessão dos equinócios, que é o tombamento do eixo da Terra. A Terra tem ciclos, translação, rotação, como eu disse. O magnetismo da Lua, afetando as marés. Como eu disse, inverno, verão, outono, estações, semanas. Tudo isso é ligado ou à lei do homem, às regras do homem, ou da natureza material, que é feita de ciclos. E esses ciclos são medidos por medidas. Tempo, peso, quilo e assim vai. Ok? Esse é um pressuposto básico. Lá no mundo espiritual, não existe a questão tempo. Tempo como a gente olha aqui no relógio, tá? O tempo lá é muito relativo, porque nós somos espíritos eternos, infinitos. O tempo lá não corre igualmente aqui. Então, quando algumas pessoas falam, eu recebi uma comunicação mediúnica, o espírito está lá no estado errante, desencarnado, há 10 anos. Quanto tempo que ele está lá? Às vezes não é muito tempo, porque o tempo lá não se mede igual aqui. Se você é um espírito infinito, o tempo é muito relativo e nem sequer existe para o espírito do jeito que a gente imagina aqui o nosso tempo terreno. Então, quando ele pergunta na 224A qual poderá ser a duração desses intervalos, isto é relativo, depende, porque pode durar algumas horas, se for um reencarne imediato,
mas também pode durar milhares de séculos. Ai, meu Deus, milhares de séculos, Daniel. Mas milhares de séculos bons ou milhares de séculos ruins? Milhares de séculos nas trevas, apegado ao materialismo, assombrando uma casa, ou milhares de séculos fazendo o bem e se melhorando lá como espírito errante no mundo espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver mais para frente que lá no mundo espiritual também o espírito se melhora e estuda. Não vou dar spoiler aqui e nem antecipar nenhuma pergunta, tá bom? De resto, respondem os espíritos. Os espíritos respondem, de resto, não existe propriamente falando um limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Então, quando você escuta falar, a igreja fala, alguém está no inferno, alguém está no umbral, alguém está comendo barro, alguém está na lama, alguém está numa situação trevosa, este estado não é perpétuo. Cedo ou tarde, esse espírito vai se arrepender e vai ser resgatado para reprogramar a sua volta e ressarcir o prejuízo, expiar e provar na matéria para progredir. Lembra no vídeo passado? Todos nós estamos taxados ao progresso e ao amor ao lado do Pai. Não tem como escapar. Alguns espíritos pedem o seu prolongamento para prosseguir nos estudos e não podem ser feitos com o proveito, a não ser no estado de espírito. Então tem algum progresso que só pode ser feito no estado de espírito. E essa duração, o espírito pode usar como oportunidade, tá? Cedo ou tarde ele recomeça uma existência. É o que fala 224b que eu acabei de falar, mas vamos ler, não tem problema. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta? Uma coisa e outra. Nós usamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é com ele que a gente aplica a vontade. A gente exerce vontade. Vontade quer dizer decisões. Todo minuto você está decidindo. A cada segundo você está decidindo. A cada segundo você está usando o seu livre-arbítrio e você está exercendo a sua vontade. E a sua vontade aplicada gera uma ação e você é responsável por essa ação. Então essa duração de estar como espírito errante, estando subordinada à vontade do espírito ou não, depende, porque se o espírito tiver condições de escolher, de pedir e de que Deus atenda ao seu pedido para voltar logo ou para estudar mais no estado espiritual, vai depender do cabedal, do currículo que esse espírito tem, um currículo moral mais evoluído. Porque alguns espíritos, eles recebem uma punição infligida por Deus, quer dizer, uma punição imposta. Infligida é um pleonasmo, porque infligida é a punição propriamente, tá? Outros pedem um prolongamento para estudar, como eu havia antecipado. E alguns estudos só podem ser feitos no mundo espiritual. Eu acredito que esses estudos que são feitos no plano espiritual são estudos de reprogramação, de entender o que se foi feito de certo e de errado durante o plano terrestre. Como se você fizesse uma análise, por exemplo, uma analogia com o mundo aqui da Terra, né? O mundo material. Eu fui mal em matemática, então eu tenho que me dedicar mais a isso. Eu fui grosseiro com meus familiares, eu fui um mau pai, uma má mãe. Então eu acredito que esses estudos do mundo espiritual, no estado de espírito errante, são feitos nesse sentido, de reprogramar, de reanalisar, de analisar as oportunidades e a melhor forma de voltar para corrigir. Porque, repito, nós estamos num mundo atrasado, onde o mal é maior que o bem. Provas e expiações. 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Por você estar na erraticidade, lá, nessa fase transitória, vou reencarnar
E quando vou reencarnar? Vou reencarnar. Tenho que reencarnar. E quando que eu vou? Isso chama-se erraticidade, espírito errante. Então, ela é um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, nem sempre. Porque há espíritos errantes de todos os graus. O planeta é de provas e expiações, mas existem pessoas boas, espíritos bons, evoluídos. Nós vimos que a reencarnação é um estado transitório, passageiro. E o estado normal da gente é o estado espiritual. Eu sempre disse, nós temos um corpo, nós somos um espírito. Nós não somos um corpo e temos um espírito, isso é diferente, tá? Então a erraticidade pode ser, não pode, vamos dizer assim, não é sempre que o estado de erraticidade do espírito é sinal de atraso, porque existem espíritos muito evoluídos que ainda estão reencarnando. Isso é relativo, meus irmãos, porque muito evoluídos pode ser qualquer tipo de espírito que esteja melhor que a gente. Você se considera um espírito evoluído? Você é praticante do Evangelho? A pergunta 226 fala isso. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Quer dizer, a explicação é assim, aqueles que precisam reencarnar, necessariamente precisam reencarnar, são errantes. Eles são errantes. Agora, os espíritos puros, quando chegam à perfeição, não precisam ser nem chamados de errantes e nem precisam reencarnar. Porque o estado espiritual dele, livre dessa matéria, já é o estado definitivo, é o estado da vida verdadeira, da felicidade, da pureza. Então, os espíritos têm diversas ordens, diversos graus no tocante às qualidades íntimas de cada um. E no tocante ao estado de estar encarnados ou não, eles podem ser errantes ou desligados do corpo material e ficam esperando a nova encarnação para se melhorar. Enquanto eu já disse que os espíritos puros não têm mais a necessidade da reencarnação ou da encarnação. Ok? Então eu te pergunto, analisando tudo isso, será que somos espíritos errantes? Será que temos que voltar para arrumar alguma coisa, nos melhorarmos, sermos melhores, evoluirmos, praticar as máximas do Evangelho? Será que, por exemplo, nós estamos nos preservando da avareza? A avareza, cuidado com a avareza terrena, cuidado, meus irmãos, cuidados, porque a vida de cada um não consiste na quantidade de coisas que se acumula. Muito cuidado com isso, tá? Podemos trazer do Evangelho a parábola dos talentos. O que você está fazendo com os talentos que Deus te emprestou? Você está aplicando esses talentos? A prova da riqueza é muito pior que a prova da miséria, porque a riqueza ela traz obrigações mais perigosas e que aguçam o nosso ego e o nosso egoísmo. Como anda o desprendimento dos bens terrenos? Daniel, mas por que você está falando isso? Porque você pode, como espírito errante, se arrepender do tempo que perdeu. Você pode, como espírito errante, ficar nas trevas, preso, sofrendo por ter deixado os seus bens materiais aqui. Caixão não tem gaveta. E ou você desencarna, desapegado, evoluído, desprendido, entendido, tudo como funciona a lei divina, o Espiritismo te trouxe um cabedal, você se tornou uma pessoa melhor e aí você passa a ser um espírito errante leve, feliz, que vai aproveitar o seu tempo na erraticidade para evoluir, para crescer, para ser uma pessoa melhor. Você vai aproveitar o período da erraticidade de uma forma mais saudável, mais leve.
Você vai na erraticidade estudar o seu passado, procurar meio de se elevar. Você vai perceber na erraticidade os lugares onde as pessoas são mais felizes e você vai querer ser feliz igual aqueles espíritos mais felizes. Você vai na erraticidade escutar palestras, homens, discursos, parar de buscar o ódio, o egoísmo, o rancor, parar de ir atrás dos vícios e repelir os vícios. Na erraticidade você vai escutar o conselho dos bons espíritos mais evoluídos, mais elevados, que vai te proporcionar ideias e te causar esperança de conseguir coisas que você achou ou que você achava que você não tinha capacidade. O período da erraticidade é o momento de você refletir. Seja leve na vida material para ter uma erraticidade leve, feliz, cheia de estudo, se reprogramar na reencarnação e voltar com tudo para a escola da vida. Então, acabei de explicar a 227, o item 227, tá? Vamos parar aqui, porque eu já escutei algumas pessoas reclamarem que os vídeos estão um pouco longos, e vídeos longos dão preguiça, dão sono, então eu vou parar por aqui. Nós vamos retomar na 228. Um beijo!